Oi galera, e aí, tudo bem? Vamos lá de novo estudar a nossa física. Vamos dar continuidade então à nossa física aqui então hoje com a nossa cinemática aqui. Vamos continuar a nossa cinemática com o nosso movimento uniforme. Vamos lá então, né galera? É o seguinte, eu preparei para vocês aqui hoje movimento uniforme MU. Então vamos ver aqui. É interessante aqui para a gente ver agora o movimento uniforme. Então, bom, vamos ver então. MU, movimento uniforme. Bom, se é uniforme, deve ter alguma coisa aqui que está acontecendo igual, né? Porque uniforme está falando de movimento. O que é uniforme? Uniforme é quando é igual, não é isso? Quando tudo é igual, aí se diz que é uma coisa uniforme, né? Então aqui, ó, então vamos ver as características desse movimento uniforme. Então, por que ele é uniforme? Vamos ver aqui as características, então. Primeira característica, a velocidade instantânea, ela é constante. Ou seja, a todo instante o móvel tem a mesma velocidade. A velocidade dele não muda, tá? Então seria assim um exemplo de um carro. Seria ali o carro com o velocímetro com o ponteiro marcando sempre a mesma velocidade. Seria mais ou menos isso, tá? Então a velocidade instantânea constante. Constante é que não muda, tá? Então a velocidade é sempre a mesma. Então por isso que é uniforme. Então, tá vendo? Por isso que tá essa palavra uniforme. Então, qual outra característica? Outra característica do movimento uniforme. Vamos ver então outra característica do movimento uniforme. Velocidade média. A velocidade média é sempre igual à velocidade instantânea. Outra característica do movimento uniforme é essa. Se você calcula a velocidade, uma velocidade média no movimento uniforme, para qualquer intervalo de tempo que você fizer isso, o resultado vai ser exatamente igual à velocidade instantânea que ele tem. É outra característica do movimento uniforme. E a outra característica aqui, ó, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então ele vai fazendo igual, ó. Ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, porque ele vai fazendo sempre a mesma coisa. Então, por isso que é uniforme. Se ele percorrer, meu amigo e minha amiga, se ele percorrer, por exemplo, 10 metros em um segundo, no próximo segundo ele também vai percorrer 10 metros. Ele vai fazendo sempre igual. Sempre que passa um segundo ele percorre 10 metros, por exemplo, né? Nós estamos dando um exemplo. Então isso é uma coisa uniforme, um movimento que está acontecendo sempre igual. Ele faz sempre igual. A cada segundo que passa ele faz sempre igual. Então por isso que é chamado uniforme, um movimento uniforme, tá? Então é isso. Então as três principais características do movimento uniforme são essas aí. Que mais, professor? Movimento uniforme, ele é descrito matematicamente. Por uma função de posição, SF, posição final, de uma posição final, em função do tempo, da passagem do tempo, dos instantes, tá? Então aqui é uma função das posições com o tempo, certo? Posição em função do tempo. Então esse movimento uniforme, ele é descrito matematicamente dessa forma, com uma função. E aqui a gente tem aqui, ó, a posição, esse S, que posição final e posição inicial, velocidade de tempo, que é o seguinte: essa posição ela está sendo simbolizada pela letra S, porque isso vem do inglês, de espaço, né? Em inglês, espaço é space, né? Então, por isso que tem essa letra S que está simbolizando a posição. Mas aqui é espaço, mas no sentido de posição, tá? Porque a gente tem várias noções de espaço, né? A gente tem a noção de espaço de posição, a gente tem a noção de espaço de trajetória, a gente tem a noção de espaço de deslocamento, de variação de posição, né? De distância. Então a gente tem várias noções espaciais. A gente tem a noção de área, a noção de volume, são todas noções espaciais que nós temos.
Mas aqui, esse S aqui de space, de espaço, ele tá significando posição, tá? Esse S aqui, na nossa função das posições, com o tempo no movimento uniforme, essa função ela também é chamada de função horária. Muitos chamam ela de função horária. Essa função, então, esse S aqui está significando posição, tá? Então a gente tem a posição final, então é assim, é a posição do móvel em função do tempo. É assim, em um dado tempo ele vai estar em uma posição. Então é isso que quer dizer essa expressão. A gente decora ela dizendo assim, só sorvete, né? Só sorvete, tá? A gente costuma decorar ela falando só sorvete, né? Bom, então aqui o que tem então nessa nossa função aqui? Então ela tem, ó, SF, que é a posição final, SI, que é a posição inicial, tá? Tem V, que é a velocidade dele, constante, que é sempre a mesma, que é um movimento uniforme. Então você vai ter aqui a velocidade constante. Você tem o T, do tempo, tempo com o sentido de instante, tá? Tempo é um instante. Em um dado instante, então, o móvel vai estar em uma posição, certo? Tá? Então, ele vai ter uma velocidade, ele vai ter estamos considerando umas condições iniciais. Então, ele vai ter uma posição inicial e uma velocidade. Tendo uma posição inicial e uma velocidade, respeitando essas duas condições, você então, em um dado instante, ele vai estar em uma posição que dá pra gente saber qual é. Então, isso está querendo dizer, tá? O tempo com o sentido de instante, porque também o tempo, a gente tem várias noções de tempo, né? A gente tem a noção de tempo de duração, né? Mas aqui não é duração, é a noção de tempo de instante que a gente vai usar mais. Então, é isso que quer dizer essa equação. Essa função, né? Função do primeiro grau. Bom, professor, de onde veio essa função, tá? Bom, é fácil de entender de onde ela veio. Vocês lembram da aula de velocidade média que a gente teve? A velocidade média era ΔS sobre ΔT. A gente falou que o ΔS era a posição final menos a posição inicial, né? Que era a variação da posição, que é a posição final menos a inicial. E a gente não viu também que o ΔT, que é a variação do tempo, era o instante final menos o instante inicial, não é isso? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Só que aqui, para a função horária do movimento uniforme, a gente considera sempre esse instante inicial como sendo um instante em que foi disparado o cronômetro para marcar o tempo. A gente considera então esse instante inicial como sendo zero. Como se a gente fosse marcar o tempo sempre começando pelo zero, tá? Então esse TI é o disparo do cronômetro, então ele é o T igual a zero. Se a gente fizer então o TI, né, que é o instante inicial, ser igual a zero, a gente fica só com o TF aqui embaixo. Aí a gente passa o TF multiplicando o V, aí fica com V vezes T, T sendo o instante após o T, esse T aqui, ele é o instante após o disparo do cronômetro. Ele é um instante após o disparo do cronômetro, esse Tzinho, tá? Porque o cronômetro foi disparado em um dado instante que você vai começar a considerar o movimento. Então esse TI vai ser zero. Esse aqui é o instante, esse T é o instante após o disparo do cronômetro, tá? A gente vai considerar sempre a posição inicial, é a posição em que o cronômetro foi disparado. Então é a posição do móvel no instante zero, porque TI sempre vai ser zero. Então, se a gente fizer essas considerações nessa fórmula, ela fica assim, porque aqui vai ficar o T, né? O T passa multiplicando o V, então fica com VT é igual a posição final menos posição inicial. Se a gente passa essa posição final para o outro lado da equação, aliás, a gente passa essa posição inicial aqui, aliás, a posição inicial, a gente passa a posição inicial para o outro lado da equação, aí vai ficar assim, ó, do outro lado da equação vai ficar assim, posição inicial mais velocidade vezes tempo igual a posição final, tá? Então posição final é posição inicial mais velocidade vezes tempo, porque a velocidade é constante. E que tempo é esse? É o tempo que se passou depois do disparo do cronômetro, tá? Então aqui você vai saber aonde ele está, posição final, você vai saber onde ele está depois
que o cronômetro foi disparado no instante t, após o disparo do cronômetro, tá? Então é essa a ideia aqui, tá? Essa é a ideia. Então aqui você vai ter posição final, né, em um dado instante. Então em um dado instante ele vai ter uma posição final, instante. Então é isso. Então vamos prosseguir com o nosso próximo slide, então. Bom, é isso aí então, galera, ó, vamos continuar aqui, né? Então, ó, onde ocorre o movimento uniforme, então? Onde ocorre esse movimento uniforme habitualmente, né? Bom, algumas máquinas são projetadas para operar com velocidade constante, e velocidade constante é movimento uniforme. Então, esse movimento uniforme, ele é importante, tem aplicações, né? Porque, e também ele ocorre na natureza. Tem alguns fenômenos naturais que ocorrem com movimento uniforme. No final da aula eu não vou falar sobre esses fenômenos da natureza que ocorrem em movimento uniforme. Mas aqui, ó, o motor elétrico, né? Geralmente os aparelhos, né? As máquinas que são feitas para operar através de motor elétrico, né? Elas trabalham em movimento uniforme. A escada rolante, quando vocês sobem na escada rolante, você está em velocidade constante ali, movimento uniforme. Esteira de produção, né? É bom que seja movimento uniforme. Esteira de atividade física. Algumas máquinas são projetadas para trabalhar em movimento uniforme. E também ele é importante porque, para efeito de estudo, ele é mais fácil de se aprender, né? Então, para você ser introduzido no estudo dos movimentos na física, a gente começa então pelo movimento uniforme. Então é isso aí. O sentido do movimento. Agora vamos ver então o sentido do movimento. Bom, o sentido do movimento ele vai ser determinado pelo sinal da velocidade. Quando a velocidade é positiva, é porque o sentido do movimento ele é chamado progressivo. Então é assim, ó, o sentido do movimento progressivo é isso aqui, ó. Quando a velocidade é maior do que zero. Então tem uma velocidade positiva, é uma velocidade a favor do sistema de referência. O que é isso, professor? É assim, ó. Você está vendo aqui o sistema de referência aqui? O ponto 0, o ponto 1, o ponto 2, né? O ponto menos 1, menos 2. Então, o que é estar com o movimento a favor do sistema de referência? É quando as posições pela qual o corpo passa, quando ele está em movimento, vão crescendo. Elas vão crescendo de valor, né? Primeiro ele passa no 0, depois ele passa no 1, depois ele passa no 2, no 3, no 4 e assim por diante. Então ele tá num sentido crescente das posições. Então ele está a favor do sistema de referência. Então o movimento dele é progressivo, tá? Quando isso acontece, a velocidade dele é positiva, maior do que zero. Então, quando a velocidade é positiva, é porque ele está a favor do sistema de referência. O movimento é progressivo. E tem o movimento quando a velocidade é contrária ao sistema de referências. Aqui, tá vendo? Aqui agora, ó, a gente tem um sistema de referências, né? E a velocidade está contrária. Ó. Quer dizer, as posições vão decrescendo de valor, né? Ele passa primeiro no 2, depois no 1. Depois no 0, menos 1, menos 2, assim por diante. Então as posições vão decrescendo. Então ele está com um movimento contrário ao sistema de referência. Então a velocidade dele é negativa, menor do que zero. E o movimento é chamado movimento retrógrado. Então isso aqui é o sentido do movimento. Como se chama, né? Se dá um nome para o movimento quando ele é a favor do sistema de referência e quando ele é contrário ao sistema de referência. Aqui eu separei para vocês alguns exemplos de movimento aqui para a gente entender melhor como é que funciona essa coisa de movimento uniforme, quando o movimento é uniforme, quando o movimento não é uniforme. Então vamos perceber esses movimentos aqui, então vamos prestar atenção. Então o que é aqui, ó? Então veja bem aqui, ó. Esse primeiro quadro aqui, ele representa um movimento uniforme progressivo, ou seja, um movimento em que a velocidade é a favor do sistema de referências. Então, se você perceber aqui, ó, a gente colocou assim, ó,
posições em metros em instantes em segundo. Então aqui quer dizer o que? Então quer dizer assim, ó, aqui no instante zero, que é quando se dispara o cronômetro. Então no disparo do cronômetro no instante zero, o móvel está na posição 10 metros. E aí quando passa 1 segundo, no instante 1 segundo, o móvel está na posição 15 metros. E quando passa mais 1 segundo, no instante 2 segundos, ele está na posição 20 metros. E assim por diante. E quando você estiver no instante 3 segundos, ele vai estar na posição 25 metros. Então, de segundo em segundo, passou 1 segundo, passou 1 segundo, passou 1 segundo, passou 1 segundo e assim por diante. Se você for perceber essa tabela, você vai ver que a cada segundo ele percorre 5 metros. E ele vai fazendo sempre assim, da mesma forma. Passou 1 segundo, 5 metros. Passou mais 1 segundo, mais 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 5 metros e assim por diante. Ele vai sempre fazendo assim. Então, se ele faz sempre igual, então o movimento é uniforme. Por isso esse movimento é uniforme. E ele é progressivo. Por quê? Porque você pode perceber que à medida que o tempo vai passando, as posições pelas quais o corpo passa vão aumentando de valor. Então esse movimento ele está a favor do sistema de referência. Então esse movimento ele é progressivo. Então por isso ele é um movimento uniforme e progressivo. Agora vamos ver aqui embaixo. Então aqui é o seguinte: o móvel ele vem e aí é disparado o cronômetro. O disparo do cronômetro é sempre no instante zero. Então a posição inicial dele era 5. Aí passa 1 segundo e ele vai estar na posição 10. Então ele, no primeiro segundo do movimento considerado, que foi quando disparou o cronômetro, no primeiro segundo ele andou 5 metros. Não é isso? Concorda comigo? Andou 5 metros, né? Aí quando passa mais 1 segundo, ou seja, no segundo segundo do movimento, ele aparece na posição 20. Então no segundo segundo ele andou 10 metros. Então já está diferente, né? No primeiro segundo ele andou 5 metros. No segundo segundo ele andou 10 metros. E aí passa mais 1 segundo, não é isso? No terceiro segundo, quando passa mais 1 segundo, ele se encontra na posição 40. Então agora ele andou 20 metros, né? Do 20 ao 40 ele andou 20 metros. Então você pode perceber que ele não está fazendo igual, tá? Ele vai fazendo diferente, ele não vai fazendo igual. Ele vai cada vez, ele está aumentando mais a distância que ele percorre em 1 segundo. Então esse movimento ele não pode ser dito uniforme. Então esse movimento é um movimento variado, tá? Então essa é a diferença. No movimento variado, o móvel não faz sempre igual a todo segundo que passa. Ele não percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Não, ele não faz isso. Então por isso esse movimento é chamado movimento variado. Tá? Esse é o movimento variado. Tá, professor, entendi. Então vamos para o próximo? Vamos. Agora vamos ver então o movimento uniforme retrógrado, contrário ao sistema de referências. O que é isso? Isso é assim, ó. Isso funciona assim. O móvel vinha com a velocidade constante dele. Quando ele chegou na posição 51, que ele estava na posição 51, passando pela posição 51, foi disparado o cronômetro. É a posição inicial dele. No instante igual a zero, ele estava nessa posição. Como ele tem um movimento dele com velocidade constante, porque esse aqui é um movimento uniforme, aí quando passa 1 segundo, aí ele se encontra agora na posição número 41. Ele estava na 51, né? Então, ó, ele vinha, aí ele foi disparado o cronômetro quando ele estava na posição 51. Aí passa 1 segundo e ele se encontra na posição 41. Aí daqui para cá passa mais 1 segundo, ele se encontra na posição 31. Passa mais 1 segundo na posição 21. Passa mais 1 segundo na posição 11. Então você pode perceber que aqui ele está percorrendo 10 metros, não é isso? 10 metros a cada segundo. Ó. Do 51 para o 41 tem 10. Do 41 para o 31 tem 10. Do 31 para o 21 tem 10. Do 21 para o 11 tem 10. Do 11 para o 1 tem 10. Do 1 para o menos 9 tem 10. Do menos 9 para o menos 19, 10. Da posição menos 19 para a posição menos 29, 10. Então ele sempre percorre 10 metros a cada segundo. Tá? Então aqui é isso que está acontecendo. Então esse movimento é uniforme, porque ele está fazendo sempre igual, não é isso? Ele está percorrendo sempre fazendo igual. Ele sempre percorre 10 metros a cada segundo que passa. Então esse movimento é um movimento uniforme.
E esse movimento, ele é um movimento retrógrado. Por que, professor, ele é retrógrado? Ele é retrógrado pelo seguinte, porque o valor das posições pelas quais o móvel está passando vai diminuindo de valor, né? Ele está decrescendo de posições. Então o movimento dele está contrário ao sistema de referência. Então por isso esse movimento é chamado movimento retrógrado. Então ele é um movimento uniforme, porque o móvel faz sempre igual. E retrógrado porque o movimento é contrário ao sistema de referências, tá? Tá, legal, professor. Então, e agora, e essa última aí? Essa última aqui eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é o problema do disparo do cronômetro. É o seguinte, porque é assim, o móvel ele já vinha com a velocidade dele constante e aquele cronômetro foi disparado quando ele passou em uma posição. Então essa posição em que tem o instante zero, ela é chamada posição inicial. Então a posição inicial é quando você dispara o cronômetro no instante zero, tá? Mas isso não quer dizer que antes do disparo do cronômetro o móvel não estava se movimentando também com a velocidade constante dele, tá? Então aqui, ó, você pode perceber, ó, fisicamente nós não falamos em tempo negativo. Fisicamente nós não falamos em tempo negativo, né? Mas ocorre essa interpretação de tempo negativo na matemática, tá? Matematicamente ocorre essa interpretação de tempo negativo. Interpretação de sinal negativo dos tempos, tá? Na matemática ocorre uma interpretação de sinal negativo para tempo, tá? E a física usa matemática. Então, o que acontece então? No MU isso acontece, tá? Então, esses instantes anteriores ao disparo do cronômetro, esses instantes anteriores ao disparo do cronômetro são chamados de tempos negativos, tá? Na verdade, não são tempos negativos, são tempos representados por números negativos, tá? Certo? Uma coisa é uma coisa, né? E outra coisa é outra coisa, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Então aqui o que é aqui? Então aqui é assim, ó. Quando disparou o cronômetro, ele estava na posição 10, não é isso? Passou um segundo, ele estava na posição 15. Passou mais um segundo, ele estava na posição 20. Passou mais um segundo, estava na posição 25. Você pode perceber, depois 30, 35 e 40, né? Você pode perceber que a cada segundo que passa, ele percorre 5 metros, não é isso? 5 metros. Então, se essa é a lei dele, se essa é a lei da velocidade constante dele, que é de percorrer 5 metros a cada segundo, então, antes do disparo do cronômetro, 1 minuto antes do disparo do cronômetro, ele deveria estar na posição 5, porque ele já vinha com a velocidade constante dele, com o movimento uniforme dele, tá? Então, 1 minuto antes do disparo, ele está na posição 5, então. E 2 minutos antes do disparo, então ele está na posição 0, porque não é de 5 em 5 que ele vai. Então dá para a gente analisar o passado dele e o futuro dele, se a velocidade for constante, né? Sabendo que a velocidade dele é constante, tá? E sabendo em que posição ele estava quando foi disparado o cronômetro, dá para a gente analisar também o passado dele e não só o futuro, tá? Então é importante você estar a par disso aqui, porque às vezes numa prova de Enem, uma prova externa que você vai fazer, é justamente aqui que o examinador gosta de te pegar, tá? De falar, porque você sempre imagina que não existe tempo negativo. Aí aparece um tempo negativo, você pensa, então tá errado, e vai lá e marca, tá? Um item que está falando que esse cálculo está errado. Mas na verdade não é. Você tem que saber o quê? Que fisicamente não existe tempo negativo. Fisicamente não falamos em tempos negativos. Mas existe uma interpretação matemática do sinal negativo dos tempos, tá? Que interpretação é essa? São os instantes anteriores ao disparo do cronômetro, tá? Então é importante você se atentar para esse detalhe aí, tá? É importante. Bom, trouxe um exemplo aqui de aplicação então
tá? Daquela nossa função do movimento uniforme, tá? E dos princípios desse movimento uniforme. Então, professor, como é que é? Ó, tá vendo o exemplo? Ó, um móvel executa um movimento com suas posições variando no tempo de acordo com a tabela. Então ele traz aqui a tabela das posições e dos instantes, tá, do móvel no movimento dele. E aí ele faz algumas perguntas. Então vamos analisar isso aqui, né? Então é assim, ó. Aqui está a tabela, né? Então como é que é essa tabela? É assim, então, ó. O cronômetro foi disparado quando ele estava na posição 20. Então 20 é a posição inicial do móvel. Depois que passou um segundo, o móvel se encontrava na posição 28. Então ele percorreu 8 metros nesse primeiro segundo. Depois que passa mais um segundo, ele se encontra na posição 36. Então percorreu mais 8, não é isso? Novamente ele percorreu 8 metros quando passou um segundo. Depois se encontra na posição 44. Então novamente ele percorreu 8 metros quando passou mais um segundo. E assim por diante. Você pode ver que 44 mais 8, 52. 52 mais 8, 60. 60 mais 8, 68, né? Então você pode perceber que o movimento dele é um movimento uniforme, não é isso? Ele tem uma velocidade constante, ele sempre percorre 8 metros a cada segundo que se passa, não é isso? Tá, então vamos ver as perguntas então. O que ele está perguntando? Então ele fala, determine o tipo de movimento. A gente já viu que é um movimento uniforme, não é isso? Então aqui, ó, o tipo de movimento, ele é um movimento então, MU. Então, resposta da A, né? Da questão A. Então, a resposta é essa. É um movimento uniforme. Por quê? Porque ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, isso é um movimento uniforme. Vamos ver se ele é progressivo ou se ele é retrógrado? Vamos. Então, vamos ver. As posições estão aumentando de valor? Então, ele é progressivo, tá? Se as posições estão aumentando de valor, é porque o movimento ele é a favor do sistema de referências, não é isso? Então, é progressivo. Então, ó, ele é um movimento uniforme e progressivo. Por quê? O movimento é a favor do sistema de referências, tá vendo? Então, essa é a resposta da A. Esse é o tipo do movimento. Na letra B, o que ele pergunta na letra B? Ele fala assim, então, determine, né, então, a posição inicial e a velocidade do móvel no instante 3 segundos. Então, para responder a letra B, então, primeiro ele pede a posição inicial, não é isso? Então, está aqui, ó, posição inicial, SI. É qual? É 20 metros. Por quê? Porque ele estava na posição 20 quando o cronômetro foi disparado, que é o instante 0. Então, ó, a posição inicial é a posição no instante 0, e era 20, então a posição inicial é 20. Aí ele pede, então, também a velocidade do móvel no instante 3 segundos, tá? Ora, se o movimento é uniforme, né, em qualquer segundo ele vai ter a mesma velocidade, tá? Como é que você vai saber a velocidade? Você vai pegar a distância que ele percorre a cada segundo, que é 8, não é isso? 8, e vai dividir pelo tempo que ele demora para percorrer 8 metros, não é isso? A distância que ele percorre é 8 metros a cada segundo, né? Ele demora 1 segundo, então distância é 8, tempo 1 segundo. Divide 8 por 1 dá 8 metros por segundo. Então essa é a velocidade dele no instante 3 segundos. Professor, se fosse no instante 1 segundo, também era a mesma velocidade. E se fosse no instante 5 segundos, também é a mesma velocidade, tá? Porque o movimento é uniforme, não é isso? A gente já viu que o movimento ele é uniforme, não é? Então, professor, e se fosse no instante 0 segundos, também ele teria essa mesma velocidade, tá? A velocidade de 8 metros por segundo. Por quê? O movimento uniforme, ele é analisado assim, o móvel já vinha com o movimento uniforme. E aí o cronômetro é disparado, quando ele passa em dada posição, que é a posição inicial, tá? Então é isso. Então esse é o movimento uniforme, tá? Então agora vamos ver a letra C aqui, então, né? Letra C. Então ele pede aqui a velocidade média do móvel entre os instantes 0 segundo e 5 segundos. Ora, se o movimento é uniforme, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Em todos os instantes ele tem a mesma velocidade. E a velocidade média, para qualquer intervalo de tempo que você escolher,
vai ser igual à velocidade instantânea. Então, se a gente pegar aqui, então, ele quer dos instantes 0 até 5, né? Então, se a gente pegar o instante final, que é 5, menos o instante inicial, que é 0, vai dar um ΔT de 5 menos 0, que vai ser 5. Como é que calcula a velocidade média, gente? ΔE sobre ΔT, não é isso? Igual na outra aula que a gente viu de velocidade média, não é isso? ΔE sobre ΔT é a velocidade média. Mas ΔS é a variação de posição. É a posição final menos posição inicial. Então, em que posição ele está no instante de 5 segundos? Na posição 60. Então, essa é a posição final. A posição inicial dele? Onde ele está quando o instante é 0 segundos? Na posição 20. Então, 60 menos 20 vai dar 40. Porque é a posição final menos inicial. E 5 menos 0, 5. 40 sobre 5 dá 8. Tá vendo que dá 8? Tem que dar 8. Tem que dar aqui. De qualquer maneira que você pegar aqui, tem que dar 8, tá? Tem que dar 8. Se você pegar outro intervalo, também vai dar 8. Tá? Se você fizer assim, ó, por exemplo, ó, 68 menos 60 dá 8. 6 menos 5, 1. 8 sobre 1 dá 8. De todo jeito que você faz aqui, você pode escolher 2 instantes quaisquer e aplicar essa fórmula. Você pode escolher 2 instantes quaisquer e aplicar essa fórmula, que sempre vai dar 8. Por quê? Porque a velocidade é constante. Então tem que dar 8. Tá? E na letra D, a letra C a gente já fez, e a letra D, professor? A letra D, ele pede então qual a função horária do movimento. A função horária do movimento, gente, é aquela função das posições com o tempo. Qual é a função da posição? Como é que a posição varia com o tempo? Então, é SF igual a SI mais VT, tá? Só sorvete, né? Só sorvete. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai identificar qual é, então, a posição inicial dele e qual é a velocidade dele e vai substituir aqui. Você vai colocar aqui embaixo, você repete a função. Primeiro você escreve a função geral, que é para todo movimento uniforme. Todo movimento uniforme respeita essa função aqui. Tá? É sempre uma posição final, vai ser igual a uma posição inicial, mais uma velocidade vezes um tempo. Sempre vai ser essa é a função geral de todo movimento uniforme. E aí embaixo você vai escrever a expressão desse movimento uniforme específico aqui, que é qual? É um movimento uniforme com posição inicial 20 e com velocidade 8. Então é isso que é para você fazer. Você escrever a expressão, no lugar do SI, coloca o valor do SI. No lugar da posição inicial, coloca a posição inicial. No lugar da velocidade, coloca o valor da velocidade. Então é isso que é para fazer, quando ele pede para você a função horária do movimento. Tá? Então é isso, galera. Vamos para o próximo exemplo, então. Tá aí, galera, o nosso exemplo, o nosso segundo exemplo. Como é que é, então? Ora, aqui ele vai dar para a gente a função e ele vai pedir algumas coisas, então. Ó. Então, veja, ó, dada a função horária, S, que é a posição final, igual a 20 menos 4t, com t em horas e S em quilômetros, então com o tempo em horas e as posições em quilômetros de um movimento uniforme, aí ele diz, determine a posição inicial. Então, vamos ver aqui, então, né? Então, ele diz assim, então, ó, ele dá para a gente essa função, tá? A função do movimento uniforme, ela é sempre assim, é uma posição final, S. Aqui vai estar sempre a posição inicial, e aqui sempre vai estar a velocidade. O número que acompanha t, o número que está multiplicando t, sempre é a velocidade. Tá? E o número que não está multiplicando ninguém é a posição inicial. Tá? Então é sempre assim. Se aqui fosse outro número, esse outro número seria a posição inicial. Se aqui fosse outro número, aqui esse número seria a velocidade. Tá? Então, quem está acompanhando t é a velocidade. Então, a velocidade é menos 4.
Quem que não está acompanhando ninguém? O número que não está acompanhando nenhum aí é o 20. Então 20 é a posição inicial, tá? Então é isso. Aí ele dá as unidades. Então ele traz aqui as unidades de medida. Agora ele traz o tempo em horas, né? Os instantes em horas. Então um instante em hora exata. E a posição em quilômetros exatos. Então é isso. Aí ele faz algumas perguntas então sobre essa função desse movimento uniforme. A primeira pergunta dele é essa aqui, ó. A posição inicial e a velocidade escalar. Então ele quer saber qual é a posição inicial e qual a velocidade escalar. Como é que você vai fazer isso então? Você vai pegar e fazer assim, ó. Você vai escrever a função geral, que serve para todo movimento uniforme, que é essa aqui, ó, só sorvete, tá? Posição final igual a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Você escreve primeiro essa. Falou de movimento uniforme, primeira coisa é você escrever essa função. SF igual a SI mais VT. Só sorvete. Você escreve ela. Aí, embaixo dela, alinhada com ela, você vai escrever a posição... a função do movimento uniforme específico que ele deu. Essa aqui é a função de um movimento uniforme específico. Aí você vai escrever ela embaixo da outra. Alinhado. Posição final debaixo de posição final. Tempo T embaixo de T. Certo? Sinal embaixo de sinal. Alinhado. Você vai escrever SF embaixo de SF. T debaixo de T. Sinal debaixo de sinal. Aí você vai observar. Quem ficou embaixo do SI? O 20. Então, o 20 é a posição inicial. Então, SI igual a 20 km, tá? Quem ficou embaixo do V? Ficou embaixo do V foi o menos 4. Então, a velocidade é menos 4 km por hora. Então, é isso, tá? Você alinha a função específica do movimento com a função geral de todo movimento, que todo movimento uniforme respeita. E assim você vai encontrar a posição inicial e a velocidade, tá? Então é isso. Letra A respondida. Então vamos para a letra B. Se o movimento é progressivo ou retrógrado, aí a gente vai observar. Quando o movimento ele é um movimento progressivo, é porque a velocidade é positiva. Quando o móvel está a favor do sistema de referências, ele tem uma velocidade positiva, tá? E o movimento é progressivo. Agora, quando a velocidade é negativa, como nesse caso, a velocidade é menos 4 km por hora, então essa velocidade é negativa. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Porque velocidade negativa quer dizer o móvel se movimentando contrário ao sistema de referência. Contrário ao sistema de referência. Aí a velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado, tá? Então a letra B, o movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Tá? A velocidade é negativa. O movimento é retrógrado. Tá. Vamos para a próxima então. Na letra C. A posição do móvel quando T igual a 2 horas. Então ele quer saber então, no instante 2 horas em ponto, é o instante 2 horas em ponto. Então ele quer saber as 2 horas em ponto, aonde está o móvel. Aonde vai estar esse móvel quando for 2 horas em ponto. Então você faz o quê? Sempre que ele quiser saber a posição em que ele está, o instante que ele está em uma posição, a posição em que ele está no instante, você vai ter que aplicar essa fórmula aqui. Então você vai fazer o quê? Você vai aplicar a fórmula. Você escreve, porque essa fórmula é a lei do movimento dele. Ele respeita essa lei. Então tudo que você quiser saber sobre ele, você vai ter que usar a lei do movimento dele. Então você escreve a lei, essa é a lei do movimento dele. E agora você vai fazer o que o exercício pediu. Ele quer saber aonde ele estará quando T for 2 horas. Aonde ele vai estar? Em que quilômetro ele vai estar quando T for 2 horas? Então você faz o que para descobrir? Você coloca o 2 no lugar do T, porque ele quer saber para T igual a 2. Professor, e se ele quiser saber para T igual a 3? Você colocaria o 3 no lugar do T. E se ele quiser saber para T igual a 1000? Você colocaria 1000 no lugar do T. Mas aqui não é o caso, aqui ele quer saber para 2, não é isso? Então você coloca a posição, né, do móvel quando T é igual a 2 horas. Então você coloca 2 no lugar do T. Aí você vai encontrar a posição quando T for 2 horas. Aí você vai multiplicar agora. Então você vai fazer menos 4 vezes 2. Vai dar menos 8, não é isso?
Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então você vai fazer isso aí, que vai dar menos 8 aqui. Então você fica com 20 vezes menos 8. Vezes não, cabeção, né? 20 menos 8, não é isso? 20 menos 8. Aqui é menos, não é isso? Então 8 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Menos 8, que é menos 4 vezes 2, que dá menos 8, não é isso? Então 20 menos 8, 12 quilômetros. Então ele vai estar no quilômetro 12. Essa é a posição, então. Professor, é no quilômetro 12 em cima. Quando for 2 horas em ponto, ele vai estar em cima do quilômetro 12. Porque o movimento é uniforme e eu consigo determinar isso. Eu consigo prever o futuro dele. Eu consigo prever o futuro, você consegue prever o futuro e o passado dele, dadas essas duas condições. Se você tem essas duas condições aqui, tá? Dessa maneira, se aqui for 20 e aqui for 4, ele estará no quilômetro 12, em cima da pinta, tá? No quilômetro 12, quando for 2 horas em ponto. Professor, quando for 2 horas e meia, aí não vai estar mais no quilômetro 12, vai estar um pouco mais para frente, tá? Professor, e se for um pouquinho menos que 2 horas, aí não vai estar ainda no quilômetro 12, vai estar quase, mas não vai estar lá ainda, tá? Quando for 2 em ponto, ele vai estar no quilômetro 12. Então é isso, tá? Professor, essa fórmula é determinística, né? Isso é determinismo, não é determinismo, né? Você consegue descobrir o futuro e o passado dele sabendo a lei do movimento dele. Então, dadas as condições iniciais, se ele continuar dessa maneira, né? Se ele continuar desse mesmo jeito que ele está fazendo, quando for 2 horas, ele vai estar no quilômetro 12. Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Ele estava no 20, não é isso? E ele está voltando no sistema de referência. Ele estava no 20, né? E ele está voltando, né? No sistema de referência. Ele está contrário. Então ele vai estar na posição 12. Uma posição menor, não é isso? Porque a velocidade é negativa, não é isso? Que ele está voltando na estrada, certo? Bom, então vamos ver agora então a letra D. Não é isso? A letra D. Agora ele pergunta aqui, ó. O instante em que o móvel está na posição 8 km. Tá? Então agora ele faz diferente. Agora ele dá, aqui na letra C, ele deu um instante e pediu uma posição. Agora não, agora ele dá uma posição e pede um instante. Ele está fazendo o contrário, ele está dando a posição e pedindo um instante. Então, ele quer saber em que instante ele vai se encontrar na posição 8. Então você faz o quê? Você escreve a lei dele e vai lá, ele quer saber agora para a posição 8 qual vai ser o instante. Então agora você vai substituir no lugar do S, tá? Porque posição é S, não é isso? Não é posição? Então você vai substituir no lugar do S, que é posição. Não era T? Não era tempo? Você não substituiu no lugar do tempo? Então agora ele está mandando substituir no lugar da posição. Posição é S, então você vai substituir no lugar do S, você vai colocar o 8. Tá? Então você fica 8 igual a 20 menos 4T. Então o 20 passa para o outro lado, você tem que isolar o T. Para resolver a equação é sempre isolar a letra, não é isso? Então você vai passar o 20 para o outro lado da sua função, da sua equação. Você vai ficar com 8 menos 20, que vai dar menos 12. Então fica menos 12 igual a menos 4t. O menos 4 que está multiplicando o t, ele passa dividindo. Então você vai ficar com menos 12 dividido por menos 4, que vai dar 3 positivo. Então vai ser no instante 3 horas. Então às 3 horas em ponto, ele vai estar na posição 8. Às 3 horas em ponto, às 3 horas em ponto não, né, gente? Não é às 3 horas em ponto. É depois que se passar 3 horas exatas de que se tiver soltado o cronômetro, né? Aqui também, que eu tinha falado 2 horas em ponto, não é 2 horas em ponto. É depois que passar 2 horas, tá? De que foi soltado o cronômetro. Depois de que se passar 2 horas inteiras, certinhas, depois de 2 horas que se soltou o cronômetro, ele vai se encontrar na posição 12 km. Depois de 3 horas inteiras, né? Depois de 3 horas exatas que se passaram depois de se ter soltado o cronômetro, ele vai estar na posição 8. Então é isso, tá? Não é 2 horas, não é 2 horas, não é 3 horas. É um tempo que se passou de 2 horas e de 3 horas depois de que se foi soltado o cronômetro, tá? Então é assim, ó. Soltou o cronômetro na posição 20. Depois de 2 horas que soltou o cronômetro, ele vai estar na posição 12.
tá? Assim, ó, soltou o cronômetro na posição 20. É isso? Depois de 3 horas que se soltou o cronômetro, ele vai estar na posição 8. Então é isso, tá? 3 horas exatas, tá? Então é isso. Depois de 3 horas, na hora que o cronômetro bateu lá, deu 3 horas que soltou o cronômetro, ele vai estar na posição 8. Então é isso, tá? Professor, e se passar 3 horas e meia, ele vai estar na posição 8? Não, ele vai estar mais para frente, tá? Ele não vai estar na posição 8 mais. Quando for 3 horas, quando se tiver passado 3 horas exatas, inteiras, tá? De que foi soltado o cronômetro, ele vai estar na posição 8. Então é isso. A próxima, professor. Então a letra E. Então, o instante em que o móvel passa pela origem das posições. Então, a origem das posições é a posição 0, tá? Não é a posição no instante 0, não, é a posição com valor 0. Então, a posição com valor 0, então ele quer saber em que instante ele vai passar pela origem das posições, não é isso? Que é a posição 0 da trajetória, tá? Seria o marco quilométrico 0 da estrada, não é isso? Quando é que ele vai chegar no 0, então, do sistema de referência? Como é que vai ser? Vai ser assim, então, ó. Você vai pegar o S e vai colocar 0 no lugar do S, que você quer saber para a posição 0, pela origem das posições, para a posição 0. Então aí você vai resolver agora a equação dessa maneira, 0 igual a 20 menos 4t. Então como é que faz? Tem que isolar o t. Então o 20 passa para o outro lado, ele está positivo desse lado, ele passa negativo para o outro lado. Agora o menos 4, que está multiplicando o t, vai passar dividindo o menos 20. Então você vai ficar com menos 20 dividido por menos 4, que vai dar 5 horas. 5 horas, tá? Então é isso. Então o que quer dizer isso, então? O cronômetro foi solto, o cronômetro foi disparado quando ele estava na posição 20. E ele tem essa velocidade. Se ele continuar com essa velocidade, então, tendo o cronômetro sendo disparado, tendo o cronômetro sido disparado na posição 20, quando se passar 5 horas do disparo do cronômetro, ele vai estar na posição 0 da estrada. Vai estar no quilômetro 0 da estrada. Vai estar na origem do sistema de referência. Então, essa é a ideia, tá? Então, essa é a ideia. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá, então, para o nosso próximo slide. E agora, esse aí, professor, esse aí é bem legal, você vai ver, quer ver, ó? Isso aí cai no Enem, professor? Cai, o estilo Enem, né? É do jeito que o examinador gosta de te pegar, isso aqui, ó. Então vamos prestar atenção nessa questão. É o seguinte, então ele traz aqui o movimento. Então ele diz assim, ó: o movimento de um móvel respeita a função, essa função aqui. Então você tem aqui a posição inicial, essa é a posição em que o cronômetro foi disparado, é a posição no instante 0, não é isso? Você tem aqui a velocidade dele, que é 5, positiva, né? Então, ó, você pode perceber que a velocidade é positiva, né? Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, ele está se movimentando a favor do sistema de referências, tá? Isso quer dizer a velocidade positiva. Então, a velocidade positiva. Quem acompanha T é velocidade. Velocidade 5, positivo. Então, é movimento progressivo. Tá, então ele fala assim, logo, então, se o móvel está respeitando essa função, então, logo nós podemos concluir que ele terá passado pela origem das posições no instante. Então ele quer saber em que instante o móvel passou pela origem das posições. Aí ele traz aqui as alternativas, ó. Ele diz se é A, se é B, se é C, se é D ou se é E. Qual dessa a gente tem que marcar? Qual está correta? Tá? Então a gente vai ter primeiro que descobrir em que instante ele passou pela origem das posições. Tá? O que é a origem das posições? É a posição 0. A origem das posições é a posição 0. Não é a posição em que ele estava no instante 0. A posição em que ele estava no instante 0 é a posição inicial. É a posição onde foi disparado o cronômetro. Aqui ele está querendo saber outra coisa. Ele está querendo saber
em que instante ele vai estar na posição 0 da trajetória, na posição 0 do sistema de referências. Você pode perceber, então, que a gente tem que fazer o quê? Para descobrir, então, em que instante ele vai estar na posição 0 do sistema de referência. A gente vai ter que fazer, então, essa posição final ser 0. Então, a gente vai escrever, é sempre assim, você escreve a função, a lei do movimento do corpo, você escreve ela. Essa é a função horária, é a lei do movimento do corpo. Tá? Então, você escreve ela. Aí você vai fazer o que agora? Você quer saber em que instante ele passou pela origem das posições. A origem das posições é a posição 0. Então, você coloca 0 no lugar de posição. Posição final, 0. Então, você fica com 0, você vai ficar com 0 igual a 10 mais 5t. Aí, você tem que isolar o t. Então, você vai passar o 10 para o outro lado da equação. Ele era positivo, ele passa negativo. Tá? E o 5? O 5 está multiplicando o t. Sempre que ele passa para o outro lado, ele inverte o sinal da operação. Se de cá ele multiplicava, do outro lado ele vai dividir, não é isso? Se de cá ele somava, do lado de cá ele vai subtrair, não é isso? Então o 10 passa subtraindo e o 5 vai passar dividindo para o outro lado. Menos 10 dividido por 5 vai dar menos 2. Menos 2 segundos. Então, em menos 2 segundos é o instante em que ele passou pela origem das posições. Ele passou na posição 0 nesse instante, menos 2 segundos. Professor, mas não existe tempo negativo. Pois é isso mesmo que eu quero mostrar para você aqui. Ó. Não existe tempo negativo fisicamente, mas existe a interpretação matemática do tempo negativo. Qual que é a interpretação? A interpretação é que ele passou na origem das posições 2 segundos antes do disparo do cronômetro. Então é isso que aconteceu. Tá? Então, quando aparece o tempo negativo lá, que você coloca, se você substitui aqui nessa função, tá? E dá negativo, lá um tempo negativo, se você substitui uma posição que você quer saber em que tempo é aqui, e dá um tempo negativo, essa é a interpretação. Claro, se você tiver calculado corretamente, né? Se você tiver calculado corretamente e der um tempo negativo, então é porque ele passou naquela posição antes do disparo do cronômetro. Então, é o caso aqui, ó. Essa é a interpretação, então, tá? E é nisso aqui que eles gostam de te pegar, tá? Pelo fato dos professores de física falarem, né, que não existe tempo negativo, os professores falarem isso, então é justamente que eles querem te pegar aqui. Mas existe essa interpretação matemática do sinal negativo de um tempo, tá? Um número que representa o tempo. Tá? Então, o correto aqui para a gente marcar, então, é a letra B. Tá, vamos observar aqui, então, as outras alternativas. Ó, como é que ele tentou confundir? Como é que ele tentou confundir? Ó? Ele tenta te confundir assim. Ó. Ele fala assim, não existe tempo negativo fisicamente. Aí você já pensa, isso mesmo, deve ser isso mesmo. Né? Porque não existe tempo negativo fisicamente. Então, eu vou marcar essa que deve estar correta. Mas não é, está errado. Ó. Aí ele fala assim, logo o móvel nunca passou pela origem das posições? Não, o móvel passou pela origem das posições, tá? Porque ele tem um movimento constante dele, com velocidade constante, e ele passou pela origem das posições, ele tem que ter passado pela origem, tá? O problema é só que o cronômetro foi disparado depois que ele já tinha passado, tá? Então seria um tempo, antes, né? Antes de disparar o cronômetro que ele passou na origem das posições. Então essa está errada, não é ela, tá? Apesar dele falar que não existe tempo negativo fisicamente, ele fala uma coisa certa, mas ele fala uma coisa errada. Então que ele não passou pela origem das posições está errado, né? Porque existe tempo negativo matematicamente, né? Matematicamente você pode dizer que existe um número negativo que vai representar esse tempo, tá? Então está errada a letra D. E a letra E? A letra E ele fala assim que existe tempo fisicamente negativo. Aí ele está falando errado, né? Ele fala assim, existe tempo fisicamente negativo. Não existe tempo fisicamente negativo, tá? Existe tempo negativo matematicamente, né? Um número que representa, tá? Um número negativo que representa um tempo. Aí sim, pode existir. Bom, aí ele fala assim, existe tempo fisicamente negativo e por isso ele passou pela origem das posições no instante menos 2. Sim, ele passou. Ele faz a segunda afirmação dele é verdadeira. A primeira afirmação é falsa. Então, a letra E está falsa, porque ele tem uma afirmação falsa nela, não é isso? Então, ela está falsa. E aqui ele faz o contrário, aqui ele faz a primeira afirmação verdadeira e a segunda falsa. Então, também a letra D está falsa,
né? Então a D está falsa, a E está falsa, e a verdadeira é a letra B, tá? Porque ele pergunta então em que instante, né? Podemos concluir, né, que ele terá passado pela origem das posições. Ele quer saber em que instante ele passou pela origem das posições. No instante menos 2 segundos. Realmente ele passou e foi 2 segundos antes de se disparar o cronômetro. Então é isso aí, galera. Fica atento, viu, nisso aí, tá? Nesse detalhe aí. Porque é assim que ele gosta de te pegar, tá bom? Agora vamos ver os gráficos aqui, né, galera? Então vamos ver aqui, ó, os gráficos do movimento uniforme. Então aí os gráficos do movimento uniforme. Então como é que a gente vai analisar os gráficos do movimento uniforme? Bom, pela função, né? Falou em gráfico, a matemática não tem como ficar do lado, né? Não tem como ficar de lado da matemática. Quando fala em gráfico, tá? A gente tem que, pelo menos, a noção do plano cartesiano ali e das funções, a gente tem que estar com elas em mente, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui agora, então, para a gente entender, então, fisicamente, para a gente entender fisicamente esses gráficos do movimento uniforme? Como é que é, então, professor? É assim, ó, você vai perceber que essa função SF igual a SI mais VT, ela é uma função do primeiro grau. Você não tem nada aqui elevado ao quadrado, né? Não tem nenhuma letra elevada ao quadrado. Então essa é uma função do primeiro grau, tá? Ela é uma função de espaço, posições, né? São posições em função do tempo. As posições em função dos instantes de tempo. Posição em função do tempo, tá? Então, a gente vai perceber então que a gente vai precisar traçar um eixo S e um eixo T para a gente analisar esse movimento. E a função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. O gráfico dela é uma reta. Então, se a gente for desenhar ela, então, ela vai ser uma reta, ela vai ter uma inclinação, uma reta vai ter uma dada inclinação, não é isso? Essa inclinação, ela é a velocidade. Quanto mais inclinada ela é, tá? Maior é a velocidade. Quanto menos inclinada ela é, menor a velocidade. Se ela for uma reta horizontal, a velocidade é zero, tá? A velocidade vai ser zero. Quanto mais inclinada, maior a velocidade é. A velocidade vai acabar aumentando. Quanto mais essa reta se inclina, maior é a velocidade. Então, é assim que se analisa. O ponto onde há essa reta que representa o movimento uniforme, o ponto onde ela corta o eixo S, é a posição inicial, tá? É assim, ó, se o tempo for zero, quando o tempo aqui é a posição zero dos tempos e a posição zero das posições, né? Aqui é o ponto zero dos tempos e é o ponto zero do eixo das posições, tá? Então é assim, ó, quando o T é zero, quanto é o S? O S é a posição inicial, tá? É SI, tá? Se você fizer zero aqui, ó, se você fizer o T ser zero, 0 vezes V vai dar zero. Então SF igual a SI. Então essa é a posição inicial. O ponto onde a reta corta o eixo S, ele determina T sendo zero, o T sendo zero, para ordenado T sendo zero, e SF sendo SI, tá? Então é isso. Quando o T é zero, a posição é a posição inicial. Então esse ponto aqui representa isso, tá? Aqui tá a coordenada S, né? Aqui é a coordenada S do início do movimento, de quando o cronômetro foi disparado, porque o cronômetro é disparado aqui, né? Quando o T é zero. Então aqui, ó, os tempos antes aqui, ó, são antes do disparo do cronômetro, tá? Tudo que está antes aqui do zero para cá, né? No gráfico, tudo que está para cá é antes do disparo do cronômetro que aconteceu. É o movimento uniforme dele antes de disparar o cronômetro, tudo para cá. E daqui para frente, tudo que aconteceu depois do disparo do cronômetro, aí está aqui para frente, tá? Então você vai ter isso aqui, ó, o gráfico do movimento uniforme. Quando essa reta ela tem essa inclinação ascendente, quando a reta tem uma inclinação que tá subindo, tá vendo que a reta está subindo, não é isso? É uma rampa que está subindo, não é isso? A reta.
Quando isso acontece, quando a reta tem uma inclinação ascendente, a velocidade é positiva e o movimento é progressivo, tá? Então é assim, se você for analisar o gráfico do movimento uniforme e você percebeu que a reta está ascendente, é uma reta que está subindo, ascendendo, né? Então é porque a velocidade é maior do que zero e o movimento é progressivo, tá? SI é o que? SI é a posição em que o cronômetro foi disparado. Então o cronômetro foi disparado na posição, quando estava na posição SI. Então é isso, tá? No instante T0, né? Quando o cronômetro foi disparado. Tá, professor, e se o gráfico for assim, ó? Se ele tiver uma reta descendente, por exemplo, a reta está ascendente, né? E essa é uma reta descendente. Então, essa está subindo, essa está descendo, é isso? Sempre considerando aqui da nossa esquerda para a direita, né? Ela está subindo da esquerda para a direita, né? Então o gráfico é ascendente, velocidade positiva, movimento progressivo. E se ela for descendente, se for uma reta que está descendo, né? Uma reta que está descendo, aí a velocidade é negativa, tá? E o movimento é retardado. Retrógrado, né? Retardado não. Retardado eu sei, professor, né? Falando besteira. É retrógrado, o movimento é retrógrado, tá? Quando a velocidade é menor do que zero, ou seja, essa inclinação da velocidade é negativa, tá vendo? Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Inclinação horizontal, velocidade é zero. Se a inclinação for negativa, aí mais negativa é a velocidade, certo? Ela vai ficando mais negativa a velocidade, tá? Então é isso. E o movimento é retrógrado. Quer dizer o que então? Movimento retrógrado quer dizer que o móvel se movimenta contrário ao sistema de referência. Movimento retrógrado. Movimento progressivo, o móvel se movimenta a favor do sistema de referências, tá? Então, a velocidade é a inclinação da reta. Então, a inclinação da reta ela é a velocidade. Então, isso é interpretar gráfico. Quer ver? Vamos continuar interpretando gráfico para vocês tomarem mais familiaridade com esses gráficos. Então, vamos lá. Aí, galerinha, esses dois exemplos aqui, essas duas questões vão ser boas para a gente trabalhar gráfico. Quer ver? Vamos ver então, para a gente analisar esses gráficos. Então, no exemplo 1, ele traz aí, né, ó, dada a função horária SF, posição final, né? Posição final é igual a 1 mais 2t. Então, a gente já viu que é sempre assim. O número que está acompanhando o t é a velocidade. E o número que não está acompanhando ninguém é a posição inicial, é isso? É a posição do móvel quando o cronômetro foi disparado. Então você pode perceber, ó, que quando o cronômetro foi disparado, ele estava na posição 1, não é isso? E a velocidade dele é positiva, não é isso? Velocidade positiva. Então o movimento é progressivo. Então o gráfico tem uma inclinação positiva, tá? Então vai ser uma reta ascendente, não é isso? Então, ó, construa o gráfico do movimento uniforme. Tá, beleza, a gente vai construir o gráfico, né? E depois classifique o movimento uniforme, dê a posição inicial e a velocidade do móvel. Então vamos começar construindo o gráfico, porque primeiro ele mandou a gente construir o gráfico, não é isso? Então vamos construir o gráfico. Então como é que a gente vai fazer então? Vamos atribuir valores. Então vamos escrever a função aqui e vamos atribuir os valores para ela. A gente vai atribuir 3 valores, tá? Para você construir o gráfico é melhor sempre você atribuir 3 valores. Um positivo, o 0 e um negativo. Tá? Um negativo, um positivo e o 0. Por quê? Porque dessa maneira você constrói o gráfico aqui próximo do ponto 0, 0. Tá? Que é a melhor maneira de construir gráfico. Bom, então a gente vai atribuir esses 3 valores para a gente construir o gráfico. Então vamos lá então. Então vamos fazer essa função então para quando t for igual a menos 1. E vamos ver quando t for menos 1, quanto vai ser a posição final. Então vamos lá. Então vamos fazer t ser menos 1. Então a gente vai ficar com SF igual a 1 mais 2 vezes menos 1, porque agora nós vamos fazer o t ser menos 1. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 2, ou 2 não, 1, né? Então, posição final vai ficar igual a 1 menos 2, 1 menos 2, que vai ser menos 1 metro. Então, quando t é menos 1 segundos, S é menos 1 metros. Por que metro segundo? Porque ele falou sistema internacional, então é metro segundo. Sistema internacional. O que é sistema internacional, professor? É assim, sistema internacional de unidades. É para você dar a posição em metros e o tempo em segundos. Então é isso. Então aqui, quando t é menos 1, S
é menos 1. Então a gente tem esse ponto para colocar no gráfico. A gente precisa de 3 pontos para determinar o gráfico. Então vamos fazer mais 2. Então vamos lá. Vamos fazer para t igual a 0 agora. Então vamos colocar no lugar do t os números 0. Então vamos lá. Então fica s igual a 1 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Então quando t é 0, o s vale 1. Beleza? Beleza. Vamos lá, então, mais um ponto. Vamos achar mais um ponto para a gente poder construir o gráfico. Vamos lá. Para t igual a 1. Então, vamos fazer t ser 1 agora na função. Então, vamos lá. Vamos tirar o t daqui, então, vamos colocar 1 no lugar. Então, fica 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, quando t é 1, o s é 3. Então, nós temos esses 3 pontos, então. 3 pontos alinhados. Então, se você calcular... encontrar 3 pontos, colocar os 3 pontos no gráfico e eles ficarem alinhados, não é porque você acertou, tá? Se você calcular, encontrar 3 pontos e eles não ficarem alinhados, é porque você errou, tá? É sempre assim, tá, meu amigo? Porque a função do primeiro grau, a função do movimento uniforme é do primeiro grau, então ela sempre vai determinar uma reta, então ela sempre vai determinar pontos alinhados, tá? Então a gente encontrou, então vamos colocar esse ponto do gráfico. Então o ponto menos 1, menos 1. Então, ó, quando t é menos 1, o s é menos 1. Então esse ponto aqui faz parte do gráfico. Qual o próximo? Esse aqui, ó. Quando t é 0, o s é 1. Então t é 0, s 1. Então esse ponto faz parte do gráfico. Quando t é igual a 1, o s é 3. Então um t igual a 1, s é 1, 2, 3. Então esse ponto também faz parte do gráfico. Ficou alinhado? Ficou. Então tá certo. Agora você pode riscar. Riscou? Riscou. Eu diferenciei, tá vendo? Eu coloquei a parte antes do disparo do cronômetro, eu coloquei vermelho, tá vendo? E a parte após o disparo do cronômetro, eu coloquei azul, tá? Só para ilustrar, para você entender melhor. Mas você pode fazer sem ter que fazer com cores diferentes. Você pode fazer com a mesma cor. Só que você tem que ter isso em mente, tá? Que vai ter o movimento antes do disparo do cronômetro e vai ter o movimento depois do disparo do cronômetro. Você tem que ter isso em mente. É importante você estar ligado nisso, tá? Tá bom. Então, antes do disparo do cronômetro, para cá e depois para lá, tá? Aí, então respondemos a letra A. Na letra A não, a primeira pergunta dele, né? Que era o quê? Que ele mandou construir o gráfico. Nós construímos o gráfico. Vamos ver o que mais que ele quer, então. Agora ele diga, classifique o movimento uniforme. Classifica o movimento. Então, como é que a gente vai classificar o movimento? É dizer se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Se ele for progressivo, é porque a velocidade é positiva. É porque o móvel se movimenta a favor do sistema de referências. Então, como é que é quando o movimento é progressivo? A inclinação da reta é positiva. Tá vendo que a inclinação dela é positiva? É assim, ó. Inclinação nula é quando a velocidade é 0. Inclinação positiva, velocidade positiva, tá vendo? Assim. Agora, se a inclinação é negativa, aí velocidade negativa, certo? Então é isso, é assim que funciona. Essa inclinação é positiva ou negativa? Positiva, não é isso? Então é uma reta ascendente. Assim, a reta ascendente, inclinação positiva. A reta ascendente, tá? Reta ascendente, velocidade positiva. Reta descendente, velocidade negativa, tá? Então, nesse caso aqui, a velocidade é positiva, tá? E o movimento é progressivo. Velocidade positiva, movimento progressivo, tá? Então, aqui, movimento progressivo. Então, estamos respondendo aquele classificar, né? Classifica o movimento uniforme, então é progressivo. Agora, encontra e dê a posição inicial e a velocidade do móvel. A posição inicial é esse número aqui, que está sempre aqui na equação. Esse número que não está acompanhando T, ele sempre é a posição inicial. Você pode perceber aqui, ó, posição inicial no instante 0. Então, no instante 0, pode perceber que no instante 0, ele está em qual posição? 1, não é isso aqui, ó. 1, 2, 3, né, ó. 1, 2, 3, né? A gente fez o gráfico assim, ó. Graduado. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, não é isso? Menos 3, né? Então, aqui, ó, você pode perceber que ele está na posição 1, não é isso? Está na posição 1. Então, a posição inicial é 1. E a velocidade dele? A velocidade é a inclinação da reta. Isso, inclinação da reta, tá? Pode perceber, ó, que quando passa 1 segundo, 1, né? Quando passa aqui 1 segundo, ó. 1, 2, não é isso? Ele percorre 2 metros, né? Quando se passa 1 segundo. Ele não estava aqui? Então, aí ele vai
e ele aparece do outro lado, não é isso? Então, o que vai acontecer? Ele vai estar, então, ele vai estar aqui, ó. Ele vai percorrer 2 metros em 1 segundo. Então a velocidade dele é de 2 metros por segundo, tá? Professor, mas só olhando, nem precisa olhar no gráfico, né? Só eu olhando aqui já dava para eu saber disso. Sim, já dava para você saber. Só olhando aqui você já vai saber, né? Porque você já sabe que quem está acompanhando o T sempre é a velocidade. É isso? Tá. Então nós respondemos o primeiro exemplo. Então vamos para o segundo exemplo. Então aqui, ó. Segundo exemplo, né? Dada a função horária, agora ele dá outra função horária, é isso? Ele fala assim, construa o gráfico. Aí depois classifique o movimento uniforme e dê a posição inicial e a velocidade do móvel. Então ele pede a mesma coisa que ele pediu no outro. Só que agora ele muda a função, ele dá uma outra função, né? Então vamos lá, então vamos fazer aqui, ó. Então, ó. Primeiro construir o gráfico. Então vamos construir o gráfico, então. A gente pega aqui, faz assim, reescreve a função e vai substituir valores no lugar do t. 3 valores, menos 1, 0 e 1. Então vamos lá, a gente coloca então no lugar do t, a gente coloca menos 1, então vai ficar menos 2 vezes menos 1, vai dar 2 positivo. Menos vezes menos dá mais. Na multiplicação, sinais iguais dá positivo. Então a gente fica com 1 mais 2, que vai dar 3 metros. Então, quando t é menos 1, S é 3. Então, esse ponto vai fazer parte do gráfico. Agora fazemos t igual a 0. Então, a gente coloca, então fica S igual a 1 menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. 1 menos 0 é 1. Então, quando t é 0, o S é 1. Mais um ponto para a gente colocar no gráfico. Esse aqui, né? 0, 1. Agora, vamos fazer t igual a 1. Então, SF igual a 1 menos 2 vezes 1. Porque agora vamos fazer o t ser 1. Então, vai ficar, então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, a gente tem o ponto 1 menos 1. Então, mais um ponto para colocar no gráfico. Então, agora vamos colocar esses pontos e construir o gráfico. Então, vamos lá. Então, como é que é? Primeiro, a gente vai colocar o ponto menos 1, 3. Então, quando t é menos 1, S é 3. 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui. Agora, o próximo. Quando t é 0, S é 1. Então, quando t é 0, S é 1. Então, esse ponto aqui faz parte do gráfico. Agora, o próximo. Quando t é 1, S é menos 1. Então, quando t é 1, S é menos 1. Então, esse ponto faz parte do gráfico. A gente traça uma reta alinhando esses pontos. Traça uma reta. Isso. Então, esse é o gráfico da função. Agora, vamos analisar. É uma reta descendente? É uma reta descendente, professor. Então, o movimento é retrógrado. Isso, movimento é retrógrado. A velocidade é negativa? Sim, a velocidade é negativa. Qual a prova disso? Está aqui na função, ó, velocidade negativa. Não tem o menos aqui? Então o gráfico tinha que ser descendente, porque a velocidade é negativa, tá? Bom, então o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa, né? O móvel se movimenta contrário ao sistema de referência, não é isso? E a posição inicial dele é 1. A posição inicial é 1, né? Você pode perceber aqui, ó, que quando t é 0, o S vale 1. Então ele está aqui, tá? Está no gráfico escrito isso aqui e também está aqui na função, tá? E a velocidade dele? Menos 2. Menos 2. Você pode perceber, ó, que quando se passa 1 segundo, ó, quando se passa 1 segundo, 1, 2, ele percorreu 2 metros, ele percorreu 1, 2 metros quando se passou 1 segundo, não é isso? Então, velocidade menos 2 metros por segundo, né? Ele percorreu 2 metros contrário ao sistema de referência, não é isso? 1, 2, né? Então, por isso do menos, ó, 1, 2, descendo, não é? 1, 2, descendo, então por isso tem o menos, tá vendo? E por que 2? Porque foi 2, 1, 2, né? Então, ele percorreu 2 metros quando se passou 1 segundo. Então, essa é a velocidade dele. Professor, mas a velocidade já está aqui, né, na função. Não precisa ficar analisando o gráfico para isso. Não precisa tanto ficar analisando o gráfico. Mas é bom você enxergar, você conseguir. Quando você está conseguindo enxergar de todas as maneiras, tudo se abre para você, né? Tudo fica mais fácil.
Você bateu o olho no gráfico, já saber qual a velocidade dele, se ela é positiva, se é negativa, tudo isso mais, tá? Então assim, você bateu o olho no gráfico, você já viu que a reta é descendente, então você já sabe que a velocidade é negativa, tá? Então é isso. Você bateu o olho no gráfico, você está vendo que a reta é ascendente, então você sabe que a velocidade é positiva, tá? E já sabe o que significa, já sabe que significa o movimento retrógrado, que ele está contrário ao sistema de referência, tá? Então esse é o aluno que passa no Enem. Ele bate o olho num gráfico, ele já sabe interpretar o gráfico de cima para baixo, de baixo para cima, de cabeça para baixo, de todo jeito. Então essa é a ideia, tá, pessoal? Então vamos para o nosso próximo slide, agora a nossa próxima questão. Mais uma análise de gráfico, professor. Sim, isso é importante, professor? Sim, é muito importante. Vamos analisar os gráficos do movimento uniforme, tá? Bom, movimento uniforme quase não cai no Enem, né, gente? Se cair, quando cai, ele cai assim, análise de gráfico, o caso do tempo, quando tem o número negativo no tempo, a interpretação. Então ele vai querer te pegar nisso aí, tá? Ele vai querer te pegar num gráfico, ele vai querer te pegar numa interpretação de um número negativo para um tempo. Ele vai querer fazer uma coisa desse tipo com você, tá? Por que ele faz isso, professor, com a gente, o Enem? Ora, porque ele tá lá para te atrapalhar, né? O cara tá lá para te atrapalhar. Ele não quer te ajudar, ele tá para te atrapalhar ali, certo? Ele tá para eliminar. Se ele te eliminar, ele fica feliz, tá? Então é isso. O examinador tá ali para eliminar, ele quer te eliminar, certo? Esse é o intuito dele. Então mas você não vai deixar, não é isso? Você vai saber interpretar gráfico, você vai saber as condições do movimento uniforme, você vai saber interpretar tudo que acontece no movimento uniforme. Então vamos lá, né? Então, como é que é essa então, professor? Essa é assim, ó. Dado o gráfico do movimento de um corpo, né? Então ele dá aqui, agora ele te dá o gráfico. Naquela outra ele te deu a função para você construir o gráfico. Agora não, agora ele te dá o gráfico para você construir a função, tá? Então é assim, ele te daria o exercício, só isso aqui, ó, esse enunciado mais esse gráfico mais esse enunciado aqui, até a letra D, tá vendo? Aqui para baixo é a nossa resolução que nós fizemos, tá vendo? Então como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer assim, ó, você vai pegar aqui e vai começar a ler o que ele quer do gráfico, né? Vamos ver o gráfico aqui, né? Olhando aqui no gráfico, a gente já percebe que é uma reta descendente, não é isso? É uma reta descendente. Então, a gente já sabe que a velocidade ela é negativa, não é isso? A gente já sabe que o movimento é um movimento retrógrado. E a gente já sabe que o móvel se movimenta contrário ao sistema de referência. Tá vendo quanta coisa essa inclinação da reta, uma simples inclinação pode te falar em um gráfico, tá vendo? Reta descendente, movimento retrógrado, velocidade negativa, movimento contrário ao sistema de referência, tá vendo? Então é isso aí, olhando o gráfico. Então aqui, ó, antes do disparo do cronômetro, você já sabe que tem instantes antes do disparo do cronômetro, e ele estava em posições anteriores, tá? Antes de disparar o cronômetro, ele já vinha com a velocidade constante dele, com o seu movimento uniforme, tá? Tá, então vamos lá então. Então como é que a gente vai fazer? Vamos ver o que ele quer, o que ele pede então. Ele diz assim: classifique o movimento. Então classifique o movimento. Então a letra A. Vamos responder a letra A então. Então vamos ver, ó. Se o gráfico é uma reta, o gráfico não é uma reta, então o movimento é uniforme, tá? Sempre que o movimento é uniforme, o gráfico é uma reta. O gráfico é uma reta, então o movimento é uniforme, tá? A reta é descendente, você vai ver, a reta é descendente? Sim, a reta é descendente. Então o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. A velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Então vamos ver a letra B agora. A letra B traz aqui, ó, encontre a função das posições com o tempo desse movimento. Então é isso que pede a letra B. Encontre a função das posições com o tempo desse movimento. Então ele quer saber qual a função horária do movimento, tá? Como é que a gente vai fazer então?
a gente vai escrever, então aqui, resposta à letra B, a gente vai escrever a expressão da função horária de todos os movimentos uniformes, que é só sorvete. A gente vai escrever a função geral, né, que é só sorvete, que ela serve para qualquer movimento uniforme. A gente sabe que o movimento é uniforme, porque o gráfico é uma reta, então a gente vai lá e escreve essa função horária do movimento uniforme, porque a gente sabe que o gráfico é uma reta e o movimento é uniforme, tá? Professor, se o gráfico não fosse uma reta, aí você não poderia escrever essa expressão, porque essa só serve para quando o movimento for uniforme, tá? Só serve para quando o movimento for uniforme. Então, o que a gente vai fazer então, né? A gente vai pegar e vai escrever. A gente vai escrever aqui então a função geral de todo movimento uniforme, que é só sorvete. A gente vai escrever SF igual a SI mais VT. A gente vai escrever isso aí. Tá. A gente vai fazer o que agora? A gente vai olhar quais os pontos do gráfico. A gente precisa de 2 pontos no gráfico. A gente precisa de identificar 2 pontos no gráfico. A gente substituir os valores de T e os valores de S. Os valores de T e os valores de S aqui. Tá? Para a gente poder descobrir os valores de SI e de V. Tá? Porque a função, quando ele pede a função do movimento uniforme, ele quer assim, uma expressão que tenha S, que tenha um número sendo o SI. Você precisa saber qual é o valor do SI, precisa saber qual é a velocidade. Se você souber o valor do SI, que é da posição inicial, e souber o valor da velocidade, se você souber esses 2 valores, você determinou a função. Tá? Você precisa desses 2 valores. Então a gente precisa descobrir esse SI e esse V. Como é que descobre? Pega pontos do gráfico. A gente vai pegar pontos do gráfico. A gente tem um ponto do gráfico aqui, ó, você pode perceber, quando o T é 0, o S é 2. Então tem um ponto, 0, 2. Esse ponto aqui, ó, 0, 2, tá vendo? Quando o T é 0, o S é 2. Tem outro ponto do gráfico aqui também, ó. Quando T é 2, quando T é 2, S é 0. Então tem esse ponto aqui, ó, 2, 0. Então tem esse ponto, ó, 2, 0, tá vendo? Ponto do gráfico. Como você sabe, professor? Você olha no gráfico, você olha aqui, ó, aqui não é 1, 2, não é no eixo dos tempos, então o T é 2, o T vale 2, né? É sempre assim, ó, a ordem do par ordenado é assim, gente, ó. Lá na matemática não tem um x e y, não tem um par ordenado x e y, não é isso? Então, aqui tem um par ordenado TS, tá? TS. Então você vai olhar 2 no eixo, esse ponto, quais são as coordenadas dele? 2 no eixo dos tempos, 2. Então aqui 2. E 0 no eixo das posições, que é o eixo S. Então aqui 0. Tá? Então a gente tem 2 pontos aqui para substituir na fórmula e encontrar os valores de SI e de V. Então a gente vai fazer isso agora. A gente pega aqui, ó, escreve, né? A gente pode perceber que, ó, esse ponto aqui, ó, o ponto, quando o T é 0, S é 2. Então a gente vai no lugar do T, coloca 0, vai no lugar do S, coloca 2. A gente faz isso, tá vendo? A gente calcula agora. Como é que fica então? V vezes 0 dá 0. Então você fica com 2 igual a SI mais 0. SI é a posição inicial. Então, SI mais 0 é SI, né? Então, SI igual a 2 metros. Então, a posição inicial é 2 metros. A gente já encontrou a posição inicial. Só falta encontrar agora a velocidade, para a gente poder escrever a função horária desse movimento determinado por esse gráfico, né? Então vamos lá, vamos agora substituir então os valores do outro ponto agora. Vamos pegar o outro ponto. Quando T é 2, aliás, é isso mesmo, quando T é 2, S é 0. Então no lugar do S a gente coloca 0 agora, e no lugar do T a gente coloca 2. Tá? Então a gente está colocando 0 no lugar do S. S vai ser 0. E 2 no lugar do T. Então o T vai ser 2. Então está aqui, ó. Não é VT? Então vai ser V2. Tá vendo? Então vamos lá. Então agora fica V vezes 2 dá 2V. É isso? Aqui é 0. Aqui é o 2. O 2 está positivo de cá, ele passa negativo para cá. Agora o 2 que está multiplicando V vai passar dividindo o menos 2. Então fica menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Então a velocidade é menos 1.
Velocidade negativa, professor? Sim, lógico. A reta não é descendente, então a velocidade tem que ser negativa. O movimento é retrógrado, não é isso? Contrário ao sistema de referências. Então, é assim que descobre qual é a função, tá? Qual é a função horária do movimento. Então, agora que a gente sabe então qual é SI e qual é V, a gente pode colocar no lugar do SI, a gente coloca 2, então, porque SI vale 2, então tirou SI do lugar e colocou 2 no lugar, porque SI vale 2. A gente sabe que V vale menos 1, então a gente tira V do lugar e coloca menos 1 no lugar dele, tá vendo? Professor, por que o menos 1 não está aparecendo aí? É porque o 1 não precisa aparecer, né? Por que não está aparecendo 1? Porque o 1 não precisa aparecer, tá? Se não aparece é porque é 1, tá? Então é isso. Poderia colocar menos 1t? Sim, você pode colocar menos 1t se você quiser, mas não precisa, tá? O 1 não precisa aparecer, tá? Matemática é assim, né, gente? Bom, não é culpa minha, é culpa da matemática, tá? Então vamos lá, ó. O que acontece agora aqui, então? Na letra C, ele fala: encontre a posição inicial do corpo. Então, a posição inicial do corpo é SI, a gente já tinha encontrado aqui, né? Então, só escreve SI igual a 2 metros. Encontre, na letra D, ele fala: encontre a velocidade do corpo. A velocidade do corpo a gente já tinha encontrado aqui, ó. A velocidade do corpo é menos 1 metro por segundo. Então, está aqui menos 1 metro por segundo. Então, é isso aí, gente. Essa é a interpretação, então, gráfica. Tá? Essa é a interpretação gráfica do movimento uniforme. Essa é a interpretação gráfica do movimento uniforme, tá? O movimento uniforme, então, como a gente viu, né? Ele é importante para a gente estudar, para a gente aprender física, né? Mas ele também é importante porque o movimento uniforme, a gente constrói muitas máquinas que elas operam em movimento uniforme. Então é importante a gente conhecer o movimento uniforme, tá? Por exemplo, a esteira, né? A esteira de produção, a esteira de educação física para você malhar, né? Professor, mas a esteira ela muda de velocidade, muda, mas fica sempre uma velocidade constante. Por exemplo, você pode ir a 10 por hora, você vai ficar andando sempre a 10 por hora, com velocidade constante, não é isso? Se você mudar lá para 20, aí você vai começar correndo sempre a 20 por hora, né? Ela sempre traduz para você aquela mesma velocidade. Então esses aparelhos, então escada rolante, né? Eles operam com velocidade constante. Tá? Então são importantes. E também na natureza, na própria natureza, a gente tem movimentos da própria natureza que são com velocidade constante, que são movimentos uniformes. A gente tem, por exemplo, a rotação dos planetas, né? A rotação dos planetas, eles giram, a Terra gira com uma velocidade constante, né? Se você pegar a velocidade linear da Terra, tá? Ela vai indo com velocidade constante, tá? Ela vai girando, né? Com velocidade constante. O que mais? Na natureza, por exemplo, as águas dos rios, né, a correnteza do rio, tem uma velocidade constante, a correnteza do rio. Tá? Interessante, né? A natureza também tem alguns fenômenos com velocidade constante. Tá? Por exemplo, a queda livre ela funciona assim. Ó. Quando o paraquedista, quando qualquer pessoa, quando qualquer corpo cai de uma distância muito alta, quando ela começa a cair, ela vai acelerando, ela vai aumentando de velocidade, não está com velocidade constante, ela está caindo, aumentando a velocidade. Só que à medida que ela vai aumentando a sua velocidade, a força de resistência do ar também vai aumentando, e essa força ela iguala a força-peso, até que essa pessoa que atingiu uma velocidade muito alta, ela para de aumentar a sua velocidade, aí ela começa a cair com uma velocidade constante, ela começa a cair com um movimento uniforme. Isso acontece naturalmente, tá? Mais uma vez a natureza reservou para nós aí um movimento uniforme, né? Ele não é uniforme desde o começo, mas a partir de um certo ponto ele começa a ser um movimento uniforme, a queda, né? A queda livre, tá? Então, o que mais, né? Um movimento uniforme, a velocidade da luz, né? A velocidade da luz, muito famosa, é uma constante, uma velocidade constante. Então, um movimento uniforme. A natureza reservou para a gente, né? Então é isso aí, pessoal. O movimento uniforme é importante para você estudar, para você entender. E ele tem a sua importância. E é isso aí. A aula de hoje era isso. E depois a gente volta aí com mais questões do Enem. Questões interessantes e mais conteúdo para vocês, tá? E a nossa aula então chegou ao final. É isso aí. Fiquem todos bem e até mais, tá bom?
Então até mais. Até mais.